capítulo 16 de Salmos, hoje a gente traz aí o coração de Davi mais uma vez derramado ao Senhor. O salmista Davi, ele faz uma declaração de amor ao Senhor. Ele diz: Senhor, o Senhor é meu único refúgio, minha única fortaleza. Eu olho ao redor e não consigo imaginar eu adorando outro Deus que não seja o Senhor, o Criador dos céus, Criador da terra. Toda a minha herança que eu tenho, Senhor, eu devo a Ti. Tudo de bom que eu tenho, eu devo a Ti. Então Davi, ele engrandece o Senhor, ele enaltece o Senhor e ele reconhece que desde o pequeno projeto de sua vida até o maior, tudo ele deve ao Senhor. E traz aí para nossa reflexão se verdadeiramente nós estamos tendo o Senhor como nosso refúgio. Davi, ele, no capítulo 16, Davi está discorrendo os privilégios do homem que tem Deus como refúgio, do homem que tem Deus como abrigo. Mas Davi certamente não está falando de um refúgio somente em momentos de angústia, em momentos de aflição. Ele está falando: tudo que eu tenho, eu devo a Ti. Então ele está falando também dos pequenos momentos de sua vida, ele depositou aos pés do Senhor. Dos grandes momentos ele depositou, de seus momentos de alegria ele depositou, dos seus momentos de tristeza ele depositou. E nós hoje temos a tendência de somente colocar aos pés do Senhor aquilo que nós achamos coerente. Se são coisas grandes demais, obviamente é o nosso campo de visão, porque para Deus não existe grande nem pequeno. Tudo que é vindo desta terra aqui, tudo que nós colocamos aos pés do Senhor, que é desta terra aqui, é eternamente inútil. Tudo aquilo que não é eterno, tudo aquilo que não tem nada a ver com o reino dos céus, é eternamente inútil. Então, para Deus isso não é nada, mas nós colocamos como grandiosidades e muitas vezes nem apresentamos ao Senhor porque achamos que não somos dignos, que não merecemos certas coisas deste mundo. O Senhor não vai fazer porque eu não mereço, é grande demais. Veja só nós comparando mais uma vez a nossa visão tão compacta com a visão tão grandiosa de Deus, que olha para todos nós aqui, como criaturas, e nós conseguimos colocar Deus dentro da mesma caixinha que a nossa. Mas Davi aqui ele está dizendo que ao Senhor ele deve tudo o que ele possui, desde o pequeno até o grande. Então ele dá toda a honra, toda a glória ao Senhor e ele diz: Senhor, não existe outro Deus que eu possa adorar sem ser o Senhor, eu só adorarei a Ti. E ele discorre os privilégios que hoje eu quero trazer aqui para você, os privilégios do homem que tem o Senhor como refúgio. Quero trazer 4 privilégios. É claro que existem muitos privilégios, de nós termos o Senhor como nosso refúgio, como nosso ajudador, como nosso guia. E um dos privilégios de se ter o Senhor como refúgio da nossa vida está no versículo 2, que diz assim, olha o que Davi diz. No versículo 2, eu disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de Ti. Ou seja, Tu és o meu Senhor. O que é ser Senhor? Ser Senhor é ser dono, é ser pai, é ser o nosso proprietário. Quando nós temos alguém que nós devemos satisfação, um pai, um proprietário, um dono, nós devemos dar satisfação de tudo aquilo que nós fazemos, seja das coisas mais pequenas até as maiores. Então Davi ele fala: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu dono, Tu és o meu proprietário. Tudo que eu tenho eu devo ao Senhor. Então tudo eu vou diante do Senhor e te apresento. Será que nós temos feito isso? Houve um tempo em minha vida em que eu não tinha para onde recorrer. Eu não achava-me capaz de me colocar diante de Deus, não achava que o Senhor ele ia me ouvir, que eu era muito pecadora, que eu era muito suja para chegar diante dele, jamais ele iria me ouvir. Então eu resistia a colocar o Senhor como meu refúgio. Eu resistia a colocar o Senhor como meu Deus, como meu dono. E um dia as escamas caíram dos meus olhos e eu entendi que ele pagou um alto preço entregando seu filho por mim, para eu ficar esnobando o poder dele, a glória dele, porque isso é esnobar. O Senhor olha para nós e vemos nós colocando ele dentro da mesma caixinha compacta que a nossa, colocando ele dentro do mesmo campo de visão que o nosso, limitando ele às nossas limitações, dizendo: não, isso aqui é grande demais para o Senhor, isso aqui é pequeno demais para o Senhor, isso aqui eu não vou colocar diante dele não, porque nem vale a pena. Ele não vai ouvir, pequeno demais, ou isso aqui é grande demais, eu não mereço. E o Senhor esperando você reconhecer que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele criou todas as coisas, desde a pequena aranha, a pequena lagartixa, a primeira minhoca que existe. Por que existem esses animais tão insignificantes
Esses animais tão pequenos, por que o Senhor se preocuparia com eles? Porque em tudo o Senhor tinha um propósito. Quanto mais a você que se colocar diante de Deus, o teu projeto, aquilo que tem dentro do teu coração, você que é a imagem e semelhança de Deus Todo-Poderoso, o Senhor não irá te ouvir. Então nós precisamos tirar essa incredulidade do nosso coração. A palavra de Deus diz que nós não podemos olhar para a força do nosso próprio braço e achar que nós somos capazes de fazer alguma coisa sem consultar o Deus poderoso, que tudo é frágil, tudo que nós vemos aqui é eternamente inútil se não tem nada a ver com o reino dos céus. Tudo que se resume a essa terra aqui é eternamente inútil. Então Deus não vai ver com a mesma grandeza que você vê. O Senhor não vai ver com a mesma amplitude que você vê. Não vai dar o mesmo valor que você dá. Então não adianta nós queremos colocar Deus no mesmo pacotinho que o nosso e acharmos que Ele está enxergando da mesma forma que nós. Então nós precisamos abrir o nosso conhecimento e procurar dentro da palavra de Deus essa grandeza que Ele tem e crer nela. Lá em Jó, no capítulo 8, versículo 14, diz assim: a sua própria força será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. Encostar-se à sua casa e ela não se manterá de pé. Agarrar-se a ela e ela não ficará de pé. Ou seja, o Senhor está falando, quem que é o teu refúgio? É a tua casa? É o teu carro? É o teu dinheiro? É aquela pessoa que você acha que nunca vai te frustrar? Essa é a tua própria força. Você não tem buscado em mim. O refúgio sou eu sou rocha. Mas quando você se encostar em qualquer um desses aí que você acha que é a tua própria força, nada disso ficará de pé. Porque tudo isso é eternamente inútil para o reino dos céus. E a palavra de Deus diz, busca primeiro o meu reino, as outras coisas eu vos acrescentarei. Então nós vamos muitas vezes buscar recursos paliativos aqui na terra para depois buscarmos o reino, quando ou muitas vezes o barco já está afundando, nós vemos que aquela pessoa não teve a capacidade, né, de manter a expectativa que nós tínhamos nela, ou nosso carro falhou, nosso dinheiro acabou, a nossa casa desmoronou, nosso relacionamento com nós colocávamos tanta segurança nele aqui na terra acabou, desmoronou, e aí nós recorremos a Deus. Mas é onde o Senhor, Ele olha para nós e espera que nós tenhamos a consciência de que Ele não é um recurso paliativo. Ele é o primeiro refúgio. Ele é a nossa primeira saída. É Ele que vai nos direcionar a todos os outros recursos que nós precisamos na nossa vida para ter sucesso. Pelo menos enquanto nós caminhamos nesse mundo e para que nós tenhamos também a vida eterna com Ele. Então que nós possamos ter uma reflexão a respeito do que é ter um dom, do que é ter um Deus como Senhor e do que é dar satisfação a Ele, né? Se nós não estamos fazendo isso, que nós possamos ter consciência disso. E hoje o segundo privilégio de se ter um Deus como refúgio está no versículo 4, que diz assim: muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei de seus sacrifícios de sangue, nem invocarei o nome deles. Ou seja, muitas são as aflições. São as aflições. Mas nós estamos hoje aqui falando dos privilégios de se ter um Deus como refúgio. Então, o contrário de aflição é paz, é alegria. Aquele que se refugia no Senhor, ele encontra paz, ele encontra alegria, ele encontra direcionamento. Ele sabe o que vai fazer, não fica desamparado. O Senhor guia, sente paz no coração para as tomadas de decisão, né? O nosso Deus, ele não é nenhum Deus feito pela mão do homem. Nosso Deus, ele é um Deus que vai muito além, né, daquilo que nós colocamos como poderoso, né, como verdadeiramente sustentador, como rocha da nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele era um homem, né, que passava aí por muitas aflições, por muitas angústias, por muitas tristezas. Eu acredito, né, que se fosse nos nossos tempos, hoje nós olharemos para o apóstolo Paulo e nós falaríamos, meu Deus, né, que sofrimento, que angústia, que tristeza, que perseguição que esse homem sofre, né, por amor ao Evangelho. Mas o coração de Paulo ele não estava nas coisas inúteis desta vida. O pensamento de Paulo não estava nesses deuses caídos, né, nos homens frustrados, naquilo que nós muitas vezes olhamos como coisas muito importantes na nossa vida. O olhar dele estava fixo em outro lugar, né, que poucos hoje têm o desejo de colocar o olhar fixo lá. Quando nós colocamos o olhar lá, nós temos
Sim, alegria, paz em meio às trevas, em meio à escuridão. Nós temos direcionamento. Eu quero ler em 2 Coríntios, capítulo 4, que diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ou seja, que paz é essa que Paulo tinha? A paz que excede todo entendimento, a paz que não busca nessas coisas, neste recurso aqui, que Deus deixou sim como recursos paliativos, secundários, porque ele sabia os abismos que os homens iriam cair, ele sabia as enrascadas que os homens iriam entrar, então ele deixou recursos paliativos para nós. Mas ele deixou a palavra dele para que nós tivéssemos um entendimento que fosse além disso aqui, que nós não nos contentássemos com isso. Quero contar uma parábola de um rei que certa vez ele pediu que fizesse ali para ele um quadro que refletisse a verdadeira paz, que trouxesse a verdadeira paz. E ali ele viu duas pinturas. Uma das pinturas estava sim refletindo, um lago calmo, tranquilo, algumas árvores, alguns pássaros que voavam lentamente. Conseguia se imaginar, dando vida àquele quadro, conseguia se imaginar aqueles pássaros voando lentamente, algumas montanhas despontavam por trás daquele lago, uma leve cascata com pouca água caindo. Então trazia um ambiente de paz perfeita, serena, a água que espelhava a natureza, então via-se uma água ali limpa, purificada. Então verdadeiramente era um quadro que trazia paz. E ao lado daquele quadro existia um outro quadro, que também era bonito, tinha também suas montanhas, suas paisagens, mas ele estava um tanto conturbado, Tinha ali uma corrente de água que parecia estar forte. Então, dando vida a esse quadro, imagina-se que aquela corrente de água fazia muito barulho, porque ela era muito forte. A água embaixo, o rio, o lago que recebia aquela água estava muito agitado, Tinha poucos pássaros por ali, arbustos, muitos arbustos no meio das árvores, assim, algo muito bagunçado naquela natureza. E ali ele conseguia ver dois quadros. Porém, neste quadro, onde parecia estar tudo mais pesado, tudo mais agitado, onde a água caía com mais força, onde o sol não despontava tão bonito assim por trás da montanha, onde o rio não estava tão calmo assim, estava agitado. Por detrás dos arbustos ali, ele conseguiu identificar um pássaro. E este pássaro estava numa tranquilidade. Esse pássaro estava calmo e sereno em meio a tanta turbulência. Como pode aquele pássaro, no meio de tanta turbulência, estar sereno sobre aquela paisagem? Claro que ele escolheu aquele quadro. Aquele sim representou a verdadeira paz, porque a paz não depende das circunstâncias. A paz ela é interior, a paz é aquela em que você consegue estar com ela em qualquer ambiente que você estiver. Seja esse ambiente turbulento, seja esse ambiente barulhento, seja ambiente tempestuoso, assim como Jesus naquele barco dormia calmamente, enquanto os discípulos agitados, desesperados, perguntando se ele não iria levantar para resolver aquela tempestade. Quando estava aquela tempestade, ele dormia. O rei trouxe o entendimento de que a verdadeira paz é aquela que você se encontra em meio às turbulências, em qualquer lugar. Não existe um lugar de paz. A paz ela está dentro de você. E você estando no olho do furacão, você estando em um lugar tranquilo, você deve se manter sereno e com essa paz. E que paz é essa? A paz que excede todo entendimento, a paz que Paulo tinha. A paz que trazia para ele aquela leve, momentânea pressão que ele vivia, trazia para ele um peso de glória. Ele tinha uma paz no coração dele que dava a ele a certeza do que ele ia encontrar depois. Então, esse foi o quadro que o rei escolheu. O quadro que, em meio à turbulência, o quadro escabroso, onde o pássaro ficava em paz no meio da tempestade. Então, quando nós temos um Senhor, quando nós temos um Deus na nossa vida, nós encontramos essa paz. Somente Jesus pode colocar essa paz dentro do nosso coração. Então nós precisamos buscar nele.
Não adianta nós falarmos que nós temos Jesus, mas se nós não apresentarmos as nossas dores, as nossas angústias e também as nossas alegrias a Ele, nós não vamos verdadeiramente viver com essa paz, que é a paz que Paulo tinha, que é a paz que Jesus tinha no barco, que é a paz que esse pássaro tinha em meio à turbulência. Então, façamos aí uma análise, né? Façamos uma introspecção e vemos se no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, como nós temos vivido. Nós precisamos viajar para longe para ter paz, nós precisamos procurar um lugar para poder ter uma paz que nós não estamos tendo na nossa casa, ou no nosso trabalho, ou na comunidade cristã a qual nós estamos inseridos. Se nós não estamos tendo, nós precisamos buscar em Deus. E o terceiro privilégio hoje que eu quero falar com você, de se ter Deus como refúgio, está no versículo 7 e diz assim: louvarei o Senhor que me guia mesmo à noite, meu coração me ensina. Louvarei ao Senhor que me guia, mesmo à noite, meu coração me ensina. Ou seja, o contrário de noite, o contrário de trevas, o contrário de escuridão é clareza, né? É visão ampla, é luz. Então, mesmo em meio às turbulências, mesmo em meio à escuridão, quando nós olhamos e não conseguimos ver, capacidade de enxergar, o Senhor, Ele traz para nós um entendimento, uma visão, um discernimento de coisas que estão ocultas, que muitas vezes, olhando com os olhos naturais, ninguém conseguirá enxergar, porque as coisas do Espírito se discernem no Espírito e as coisas da carne na carne. E se nós estivermos cheios do Espírito, direcionado por Ele, nós vamos ter clareza em meio à escuridão. Nós vamos conseguir enxergar, sim, os enigmas ocultos, as coisas ocultas, né? Muitas pessoas falam, olha, eu tenho Deus, sim, na minha direção, eu coloco Deus como primeiro na minha vida, mas quando é para tomar qualquer decisão em meio à turbulência, dá uma pane, a pessoa não consegue tomar uma decisão porque não encontra direcionamento. E é isso que o Senhor nos mostra em Tua Palavra, o privilégio de se andar direcionado, amparado, refugiado no Senhor. Nós vamos ter aí uma clareza, uma luz em meio à escuridão, nós vamos conseguir discernir, enxergar coisas que jamais nós conseguiríamos enxergar se nós não tivéssemos a Deus como nosso refúgio. Lá em Salmos, capítulo 146, no versículo 8 diz assim: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Mas quem são estes justos, né? Todo aquele que carrega consigo os mandamentos e as justiças do Senhor, né? Esses são os que o Senhor traz, né? Abertura de olhos, abertura de mente, abertura de entendimento, aqueles que o Senhor direciona pelo caminho que deve andar. Então, muitas pessoas estão andando guiadas pelo seu próprio entendimento, se esquecendo de que Deus, Ele é o único que pode trazer para nós um entendimento, uma clareza, uma luz de tudo aquilo que nós precisamos. Existe, né, uma parábola da coruja e da águia. A coruja, ela fala para a águia: olha, dona águia, eu tenho lá os meus filhotinhos que são lindinhos, tem os biquinhos lindos e tem os olhinhos lindinhos. Quando você passar por perto, não os coma, porque a águia, com certeza, ela come coruja, né? Olha, dona águia, cuidado, porque são maravilhosos meus filhotinhos. Então, não vá comer. Então, ela descreve eles como lindos, como maravilhosos, né, como os biquinhos e também ali com os olhinhos brilhosos. E a águia fala: tá bom, pode ficar tranquila, eu não vou comer. E a águia passa ali por uns bichinhos e vê ali os bichinhos, mas os bichinhos não eram como a dona coruja descreveu. Os olhos estavam tapados, não tinham biquinhos, não eram nada lindos do jeito que a dona coruja falou. Então, obviamente, a águia fez o quê? Comeu, abocanhou aqueles bichinhos. E então a coruja entrou em desespero e falou: dona águia, eu te falei, você me prometeu que não comeria os meus bichinhos. E a dona águia falou o quê? Como que eram os seus filhos? Eles não eram bonitinhos com os biquinhos, não tinham os olhinhos? Eu comi uns bem feinhos, que não tinham nem olhinhos, era tudo tapado, não tinha biquinhos. Ah, mas eram os meus filhotes. Ela falou assim: então, você mesmo questiona a ti mesmo pela tua cegueira,
Porque você viu uma coisa, eu vi outra. Eu não vi o que você me descreveu. Você me passou outra imagem. Então eu não achei que estava comendo os seus bichinhos, infelizmente. Então veja só a cegueira, porque muitas vezes nós podemos aí nos frustrar, né? Porque nós estamos desenhando coisas na nossa mente, nós estamos construindo coisas que não tem nada a ver com a visão do Senhor. Procuremos nós nos adiantarmos ao Espírito e falar: Senhor, clareia minha visão, traz clareza, me dá entendimento, me faça enxergar da maneira que tu enxergas, né? E aí o Senhor, com certeza, ele vai abrir o nosso entendimento. E aí o quarto e último privilégio de se ter Deus como refúgio está no versículo 11, que diz assim: Tu mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo. Ou seja, né, o Senhor, ele traz uma pessoa destemida, uma pessoa com esperança. O que é? Por que destemido? Porque quando Davi fala aqui, ele está falando de algo eterno, de alguém que não tem medo de perder nada disso aqui, de alguém que não tem medo de que sua carne se abale, não tem medo da sua morte física, porque muitas vezes nós vivemos assim, com medo da morte, com medo da enfermidade, né, com medo do abatimento físico, com medo de deixar pessoas, né? Então, o Senhor, ele traz um espírito destemido. Aquele que tem o Senhor como refúgio, ele tem sim ausência de medo de deixar essa terra aqui, de deixar esse corpo aqui, porque há uma esperança, né? Há uma esperança de um lugar muito melhor, há uma esperança de que o Deus poderoso, que é o nosso refúgio, nos espera em um lugar onde é um lugar de refrigério. Mas mesmo em meio ao caos, nós voltamos, né, para aquela paz de Paulo. Mesmo em meio às tempestades, nós sabemos que se hoje a nossa carne for abatida, nós temos uma esperança de uma vida eterna que nos espera, e é para isso que nós caminhamos aqui. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, diz assim: porque as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem ainda, são as que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, está fora do nosso entendimento. Ele faz com que o homem seja destemido. Ele fez aqui como Davi fosse destemido, não tivesse medo, porque havia uma esperança em Davi. Uma esperança de alcançar algo que o olho do homem, o ouvido do homem foi capaz de olhar, de imaginar, de ouvir, né? O coração do homem foi capaz de chegar perto daquilo que o Senhor tem. Então é nessa palavra que nós colocamos a nossa esperança. Nós colocamos a esperança na palavra de Deus. Muitas pessoas falam: como que eu faço para viver tudo isso? Como que eu faço para ter esse Deus como refúgio, né? E nós temos a palavra de Deus. Deus, ele sempre dará um jeito de nos falar quando nós nos propusermos a ouvir. Eu vou contar para vocês um diálogo verídico que aconteceu na vida de uma criança por volta de 2015, uma criança que estava enferma, que estava doente, né? E ela teve um sonho, com certeza um sonho qual o Senhor trouxe para tranquilizar o coração dessa criança, que provavelmente tinha ali medo, né? Não era uma criança destemida, ou a mãe também não era uma mãe destemida. E essa criança teve um sonho, ela disse: mãe, eu sonhei com Jesus. E a mãe disse: meu filho, como? Como que foi esse sonho? Me conta. Ele falou: mãe, eu sonhei que lá no céu a gente podia comer o que a gente quisesse, era só a gente pensar. Ele dizia assim: era um maná que vinha, todos tinham um maná, que comiam esse maná, só que quando nós comíamos, nós pensávamos em churrasco e tinha o gosto do melhor churrasco que você possa imaginar, mãe. E aí, mãe, se você comesse o maná e você pensasse em sorvete, tinha o melhor gosto do sorvete que você pudesse imaginar. Então, era um maná igual para todo mundo, mas cada um que comia e pensava em algo, tinha o sabor melhor daquele algo que aquela pessoa já experimentou. E a mãe olhou e falou: meu filho. Ele falou: mãe. Nossa, como Deus é maravilhoso, né, meu filho? Ele: mãe. É assim que é lá no céu. E dias depois esse menino morreu e essa mãe viveu com mais facilidade o luto, a perda daquele filho, porque esta mãe criou esperança. Essa mãe criou paz no coração dela, de que, em primeiro lugar, o filho dela estaria nos braços do pai e que ela também logo estaria nos braços do pai. Claro, nós estaremos no braço do Pai se nós quisermos, se nós escolhermos Ele como nosso Pai, se nós
quisermos ouvir a tua voz também. Tenho eu certeza que esta criança obteve paz, tirou todo o medo, todo o temor do coração que ela tinha da morte. Aquela mãe também, todo o medo de ficar sem o filho, ela sabendo que o filho estava em um lugar melhor, ao lado do pai, com certeza ela atravessou uma vida mais tranquila aqui. Então que nós possamos buscar essa paz, né? Como que tem sido a nossa visão diante dessa nossa breve passagem por aqui? Como que nós estamos enfrentando essa passagem na nossa vida? Nós estamos enfrentando em paz ou nós estamos enfrentando em aflição, em desespero, em angústia, né? Nós precisamos ter essa reflexão e buscar esse refúgio do Senhor, que é Ele quem vai trazer para nós essa paz que excede todo entendimento. É Ele que, através do seu refúgio, quando nós buscamos colocar Ele na direção da nossa vida, nós encontramos um dono, nós encontramos um Senhor, né? Um Deus que nos traz paz, que nos traz alegria, um Deus que clareia a nossa visão, que nos dá uma visão ampla, como a visão dEle, não uma visão pequena, deturpada quanto a nossa. Um Deus que nos enche de destemor disso aqui, né? Da perda das coisas materiais, da perda da nossa carne, do nosso corpo físico, né? Então o Senhor, Ele colocando em nós todos esses privilégios, nós não achamos, né, difícil ter um Deus como refúgio.